Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos a esse 2 de novembro, que é esse nosso domingo em que nós celebramos por todos os falecidos, todas as pessoas que já nos deixaram, que nasceram para Deus, entre aspas. E nesse dia a gente portanto, levantar um clamor, uma oração a Deus, oferecer nossas orações pelas pessoas, todas as pessoas falecidas, nesse dia de finados. Nós temos hoje esse evangelho em Lucas 7, 11 a 17, que nós vamos agora proclamar e fazer a reflexão. Não deixe de dar o seu gostei, enfim, dá um comentário, às vezes dá só um oi, que já ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o conteúdo é bom e que deve ser compartilhado. Vamos então agora iniciar. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se e tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus lhe disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos, hoje nós celebramos esse dia dos fiéis defuntos e é uma celebração realmente muito antiga, também chamado Dia de Finados, pois a prática de rezar pelos mortos é muito antiga dentro da igreja e remonta aos primeiros séculos, onde já se encontram as inscrições nas catacumbas pedindo orações pelos irmãos falecidos. A instituição de um dia específico, no entanto, tem suas raízes no século X, na verdade, pois o abade Santo Odilon de Cluny, em 998 da era cristã, ordenou que todos os mosteiros de sua congregação, uma das mais influentes da Europa naquela época, dedicassem o dia 2 de novembro à oração, à memória de todos os fiéis defuntos, especialmente os que ainda estavam em processo de purificação no purgatório. Portanto, a data ela foi escolhida estrategicamente, pois o dia seguinte à festa de Todos os Santos, que se segue de fato à festa de Todos os Santos, criando uma bela sequência litúrgica. No dia 1º celebramos a Igreja Triunfante, que é os Santos do Céu, e no dia 2 voltamos nossos corações para a Igreja Padecente, que são as almas do purgatório, e intercedemos por elas. A devoção rapidamente se espalhou por toda a cristandade, tornando-se um dia de profunda piedade, memória e esperança. Bem, vamos ao Evangelho então, essa passagem muito interessante, em Lucas 7, o encontro de Jesus com a pessoa falecida. E começamos por essa frase de Jesus, que é uma frase muito poderosa: não chores, eu te ordeno, levanta-te. Bem, o Evangelho mostra, dentro dessa temática, em Lucas 7, nos mostra e nos apresenta o comovente milagre de Naim, que é uma pérola, sem dúvida, de consolação, uma poderosa revelação do coração de Deus para esse dia. Enquanto nossos corações estão voltados para aquele que amamos e que partiram desta vida, porque hoje nós pensamos nos mortos, mas a palavra de Deus nos dirige um olhar de imensa compaixão e também uma promessa de vida. Bem, temos de fato nessa cena e nessa passagem um encontro de duas multidões. Primeiro, a cena ela está profundamente simbólica. Ela corre à porta da cidade, onde se encontram essas multidões e talvez dois destinos bem diferentes, aparentemente opostos. Nós podemos ter aqui a multidão da morte versus a multidão da vida. A multidão da morte sai da cidade, conduz um jovem sem vida no centro, uma viúva, o arquétipo da desolação, enfim, o arquétipo do abandono, o símbolo dessa sociedade antiga. Ela perdeu não apenas o filho, ela perdeu o filho único, perdeu o sustento, perdeu o futuro, porque ela era uma pessoa desamparada. Então é uma procissão de desesperança que marcha em direção ao silêncio do sepulcro. Por outro lado, vem ao encontro dessa multidão uma outra multidão, não podemos chamar de multidão da vida, metaforicamente. Essa multidão que acompanha Jesus entra na cidade e Jesus está à frente. Jesus é a própria vida, na verdade. É uma procissão de esperança que marcha em direção ao futuro e não em direção ao túmulo. Nossas vidas, muitas vezes, irmãos, é um palco desse encontro, porque a nossa vida é um palco, é um cenário. No dia de finados, nós podemos nos sentir como a viúva de Naim. Nossa multidão interior carrega dor, carrega saudade, enfim, carrega a lembrança de um amor que já não está mais presente fisicamente.
é o que carregamos, né? E é precisamente aí à porta da cidade, dos nossos corações, que Jesus, com sua multidão de graças e consolações, decide nos encontrar. Pois bem, então nesse encontro ocorrem algumas cenas, né? Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão, entre aspas. Como refere o Evangelho hoje, ele sentiu compaixão. Jesus ele não é um mero espectador, primeiro a gente percebe isso. Ele vê a dor daquela mãe, e o verbo usado aqui é forte, ele sentiu compaixão, que em grego esplanchnis, que significa uma comoção nas entranhas, um amor visceral, um amor materno, é o que significa. A iniciativa, então, é sempre de Cristo. Antes mesmo que a viúva lhe dirigisse uma palavra, ele se comove e se aproxima. Aos nossos olhos, embaçados pelas lágrimas, ele vai dizer primeiro não chores, entre aspas. E claro, pode parecer uma proibição insensível, mas não é. Na verdade, é um convite para fazer uma pausa na dor e para fixar os olhos nele, porque Cristo, o Senhor da vida, está ali. É a certeza de que a nossa tristeza é vista e também acolhida pelo próprio Deus. Depois ocorre uma outra cena, entre aspas, ele tocou o caixão. Bem, esse é um gesto de enorme coragem e significado, porque, segundo a lei judaica, tocar o cadáver tornava a pessoa impura, mas Jesus, mais uma vez, ele inverte a lógica. A impureza não o contamina, mas é a santidade, a sua santidade, que santifica e purifica a morte. Ao tocar o caixão, ele para a marcha fúnebre naquele momento. Ele interrompe o curso aparentemente irreversível da morte. É um sinal poderoso de que ele não teme a nossa mortalidade. Ele entra em contato com a mortalidade para transformá-la. E depois essa palavra criadora que ele dirige ao morto. Entre aspas, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Bem, esta é a voz que ecoa através dos séculos e que ressoa hoje em nossos cemitérios, em todos os nossos corações que choram a perda de alguém. E essa não é uma prece, um desejo, é uma ordem. Levanta-te. É a mesma voz poderosa que no princípio disse em Gênesis 1:3, faça-se a luz. E quando Deus disse faça-se a luz se fez de fato. Então se ele diz levanta-te, o morto levantou-se. É a palavra criadora que chama a existência as coisas que não existem. A morte não tem a última palavra perante aquele que é a palavra eterna do Pai. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Mais uma vez, entre aspas, frisamos essa palavra porque esta é a nossa fé. É a nossa esperança para todos os nossos finados. Acreditamos que esta mesma palavra criadora e amorosa será dirigida a cada um dos que morreram no Senhor. No último dia, evidentemente, a voz de Cristo ressuscitado penetrará a quietude dos sepulcros e vai dizer, levanta-te. Muito bem, ocorre então a restituição e a alegria, porque Cristo fez aquele menino, aquele rapaz voltar. Então, e Jesus o entregou à sua mãe, entre aspas. O milagre aqui não é um espetáculo. Poderia até parecer aos olhos de muitos, que ficaram assombrados, perplexos, maravilhados, etc. Mas não é um espetáculo. Tem um objetivo profundamente humano e amoroso, restaurar os laços do amor. Jesus ele não ressuscita o jovem para tê-lo como discípulo, porque não era a intenção dele, mas para devolvê-lo ao braço de sua mãe. Enfim, é um gesto de pura bondade. É um prenúncio do céu, onde não haverá mais separação, onde Deus, entre aspas, enxugará toda lágrima dos seus olhos. Apocalipse 21. E nos restituirá para sempre ao convívio daqueles que amamos. Conclusão para esse dia de finados, para esse evangelho. Bem, o milagre de Naim é muito mais do que a ressurreição de um jovem há 2000 anos atrás. É sinal profético, né, de que Deus deseja e realiza definitivamente em Cristo Jesus um sonho para todos nós, né, que é o dom da vida. Hoje, ao celebrarmos com saudade os nossos defuntos, nós somos convidados, primeiro, confiar na compaixão de Jesus. Temos que confiar na compaixão de Cristo. Ele vê a nossa dor, se aproxima de nós. Depois, escutar sua palavra. Quando ele diz não chores, ou então quando ele diz levanta-te, são palavras que ele dirige também aos nossos corações, aos nossos entes queridos. Depois, acreditar na vitória sobre a morte, porque a morte não é o fim, mas é apenas uma passagem. Aquele que venceu a morte em Naim e de forma definitiva na manhã da Páscoa, nos espera do outro lado da vida. E finalmente, sim, interceder com a esperança, porque a intercessão é também necessária em nossa vida. Nossas orações, nossas missas, enfim, nosso amor pelos que partiram são expressões desta fé. Acreditamos na comunhão dos santos, no laço do amor que a morte pode quebrar e na poderosa intercessão que podemos oferecer uns pelos outros. Então, irmãos, nesse dia de finados, a certeza da ressurreição seja a nossa luz. E que a cena de Naim nos console com a promessa de que um dia Jesus nos entregará uns aos outros num abraço que não terá fim na eternidade feliz, onde não há lágrimas. E, claro, em paz e esperança, celebramos a memória daqueles que nos precederam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.